Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Olhar em Redes. Meu nome é Iago e peço que você me acompanhe neste canal para algumas reflexões sobre inteligência artificial, sobre data science, sobre big data, sobre outros termos que moldam o nosso futuro e, é claro, vão trazendo algumas emoções diferentes para a gente ao longo do dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre um filme, a gente vai falar sobre A Acompanhante Perfeita, filme da Prime Video. Esse filme me chamou muita atenção pela organização dele inicial, pelo trailer principalmente. A ideia de uma pessoa que se apaixona por outra, mas na verdade aquela relação tem uma certa falsidade presente por conta da tecnologia. Ficou curioso? Peço que me acompanhe para a gente fazer a reflexão e também contar um pouco sobre o filme logo depois da vinheta. Na maioria das vezes é como, sei lá, como se tivesse uma nuvem densa e escura cobrindo tudo. Como se víssemos o mundo, mas sem ver o mundo realmente, sabe? Parece que andamos cambaleando por aí, sem direção, sem sentido, sem propósito. Eu sei que pode parecer super deprimente, mas sinceramente eu acho até bom. Porque faz a gente apreciar outros momentos. Aqueles momentos breves e transcendentes, quando as luzes piscam, a nuvem escura se desfaz e conseguimos ver o mundo como ele é. Opa! E de repente tudo faz sentido. De repente temos um propósito. Então, você... Ai, merda! Para! Merda! E se tiver sorte, você vai experimentar isso uma vez na vida. Caramba, que ridículo! Que sutil! Pra mim, Muito sutil. aconteceu 2 vezes. A primeira foi quando eu conheci o Josh. Meu nome é Josh. O meu é Iris. E a segunda, no dia que eu matei ele. E para a gente começar, faz sentido trazer um resumo sobre o filme. É um pequeno resumo, não vai ser algo muito aprofundado na história, até para não dar grandes spoilers, mas também vai ser um resumo suficiente para a gente poder depois aprofundar nas reflexões. A gente vai começar conhecendo o casal principal, Iris e Josh. Iris encontra Josh no supermercado, aquelas cenas típicas de filme romântico inicial, o cara meio abobalhado, a menina linda que encontra o cara e através do jeito mais abobalhado no momento do flerte, ela acaba se apaixonando e a gente vai entendendo que a gente está acompanhando um casal em desenvolvimento, desde aquele momento até depois, quando a gente começa a ver eles indo passar um final de semana, um período de férias com os amigos. Então a gente acompanha este casal. Qual é o grande detalhe? Ao longo do filme, a gente vai entendendo que esse casal que vai passar esse final de semana em um local distante com outros 2 casais, um casal gay e um casal composto por uma mulher e um cara mais velho, e isso é importante a gente trazer essas características, a gente vai entendendo que esse cara mais velho, ele é um cara muito rico. Ele é um cara extremamente rico e é um cara de comportamentos mais abusivos. Então, ao longo daquele final de semana, começam a haver tensões entre as relações, incluindo esta menina, Iris, com este cara mais velho, que é o dono de todo o local e que tem mais dinheiro. No final do evento, no final ali perto do segundo dia, você tem o grande evento que vai trazer à tona toda a discussão. A Iris é assediada sexualmente por esse cara mais velho e a partir disso ela reage e ao reagir por um acidente do que estava acontecendo ali, este cara morre. Este cara mais velho morre. É nesse cenário que a gente descobre
que a Iris, na verdade, não é uma mulher, e sim, ela é uma robô. Então, ela é uma robô programada para servir de namorada para este cara. E a gente começa a entender que os mecanismos que ela vai ter são gerenciados e modificados por esse cara. E que tudo aquilo que a gente está vendo até a primeira parte do filme foi uma grande armação para que ela pudesse de fato matar este cara e, por ser uma androide ou por ser um robô, ela não tivesse punições além de ser desligada, entre aspas. Então, tudo que está ali foi planejado e a gente começa a fazer as reflexões acerca do comportamento mais robotizado ou acerca do comportamento dos humanos em relação a esses robôs, a partir de agora, já tendo entendido este início de filme. Beleza, você quer saber como a gente se conheceu? Como realmente foi? Oi, Josh Beeman? Aham, Podem vir. sou eu. Entrei. Obrigado. Opa, desculpa. Tudo bem? Tudo. Bom, esse é o contrato do usuário. Dá uma lida e depois assine embaixo quando acabar. O que eu faço quando ela ligar ou, sei lá, Quando ela sincronizar com seu celular, você vai ter que criar o vínculo amoroso. vínculo amoroso? É. Com ele se estabelece a conexão emocional entre você e a Iris. Siga os comandos de voz quando ela acordar. É tudo muito intuitivo. E eles sabem que são robôs? De jeito nenhum. Ela vai ficar tão obcecada por você, pelas suas necessidades, que ela nunca vai pensar nisso. Toda a experiência é personalizada. Dá para mudar a voz dela, a cor dos olhos, inteligência. E, se um dia quiser reverter para as configurações de fábrica, tem um sensor de impressão digital atrás da orelha direita. Coloca o polegar lá, 5 segundos, e ela reseta. E dá pra mudar a inteligência deles? Sim, mas não se preocupa. Tem 1 bilhão de regulamentações que nos forçam a limitar o quão fortes e inteligentes podem ser. 100% inteligente seria o equivalente a um graduado de uma Harvard. 0% seria um autômato irracional. Só depende do tipo de acompanhante que você quer. Ela não pode mentir. Se perguntar alguma coisa para ela, ela literalmente tem que dizer a verdade. E por razões óbvias, a programação dela a impede de causar danos a humanos, animais ou outros acompanhantes. Acredite, Sr. Beeman, não há com que se preocupar. A Iris é completamente dócil. Ela é sua para fazer o que o senhor quiser. É nesse contexto, quando a gente descobre que a Iris é um robô, que as explicações começam a aparecer no roteiro, no enredo do filme. A gente tem a explicação da natureza dela, a gente tem a explicação de onde vieram aquelas memórias que a gente acompanhou, e é claro, de como que funciona, como é o funcionamento desta robô. Para a gente entender mais em detalhes, peço que você me acompanhe nesta imagem que está aí na sua tela. A primeira parte que a gente vai entender é que a natureza, digamos assim, da Iris, ela é composta por ser uma companheira. Então ela é um robô de relacionamento, ela é programada para se relacionar. Então o sistema e a programação que ela vai ter são voltados para que ela se apaixone ou tenha um processo emocional mais complexo de relacionamento com o seu tutor ou com o seu dono, digamos assim. Então esse é o primeiro grande ponto. A paixão que ela vai ter para com o Josh é justamente essa ideia de que ela é programada para se apaixonar. Um segundo momento que a gente vai começar a entender é justamente sobre as memórias implantadas. Então, se a gente está olhando um conjunto de memórias lá no início do supermercado, principalmente, aquela cena mais emblemática, você tem ali uma construção de um passado por inteligência artificial, de fato. Então, você criou ali um vídeo, digamos assim, e esse vídeo é implantado no conjunto de memórias que vai ter. Seria mais ou menos você ter aquele conjunto de memórias do chat GPT, quando você vai escrevendo e ele vai entendendo
que o seu nome, por exemplo, no meu caso é Iago, e ele vai replicando o Iago ao longo da conversa porque eu passei aquele parâmetro inicial, aquela variável inicial com o meu nome, e ele foi entendendo aquilo. Então eu vou implantando pequenas memórias e ele vai processando aquilo. Ao longo do tempo você também vai percebendo outras 3 características e a gente vai focar nesta terceira e depois a gente volta nessas últimas 2. Há um controle de parâmetros, então desde inteligência, livre-arbítrio, o quanto que esse robô vai ser mais submisso ou não, tudo isso está relacionado aos parâmetros que o Josh vai controlar. Então nesse cenário que a gente está vendo o filme, a gente começa a entender algumas coisas sobre a programação da Iris. A programação começa com esse relacionamento. Então você tem uma cena, acho que deve ter passado aí para vocês, sobre como funciona essa programação. E aí, nesse sentido, é literalmente a instalação de um software, né? Você vai instalar algo com recomendações de uso, como se você estivesse comprando um eletrodoméstico, por exemplo. E nesse cenário de compra, entre aspas, você tem ali uma certa instrução de como utilizar. E você vai ter que controlar esses parâmetros. Então eu posso querer uma companhia mais inteligente, mais bem-humorada, mais séria. Eu posso ir controlando e fazendo ajustes nessa programação. Uma informação importante é que, independente dos ajustes que eu faça, a agressividade ou o comportamento mais agressivo com outra pessoa, com outras pessoas, não só o Josh, não é permitido. Então ela não será ofensiva com ninguém, né? Então ela não vai atacar ninguém. Mas aí cabe a discussão. Por que ela atacou aquele cara, né? Obviamente teve a questão do abuso em si, mas sendo um robô ou sendo uma robô, você começa a questionar do porquê que ela atacou o humano. E ali vem a grande explicação. O Josh modificou alguns parâmetros de programação para tornar esse comportamento mais ofensivo de fato e tornar ela mais agressiva a ponto de matar. Então, só mataria numa circunstância especial, como ele imaginou que fosse acontecer, e naquele cenário que estava posto, ele alterou a programação dela. Então o robô viria de fábrica sem poder atacar nenhum humano. A partir do momento que eu altero a programação, ele altera o comportamento e aí acaba tendo toda a circunstância que a gente viu. Vamos a mais 2 aspectos. Uma certa morte digital ou física. Então se eu tenho ali de fato uma questão de programação, né, de controle de parâmetro, eu posso ter também o desligamento, né, que seria você retirar a programação em si. Você tem o desligamento dessa robô e a partir do momento que você tem o desligamento, você tem ali a morte digital ou física daquele elemento. No final das contas, a gente vai ver um grande caso de superação da programação no sentido de uma certa singularidade atingida. Então, ela vai fugindo dos padrões da programação, tanto da empresa quanto do Josh, e ela vai criando essa personalidade. Então é nesse aspecto que o filme vai caminhar, dela entender que os parâmetros foram modificados, que algumas reflexões foram mentiras criadas ou coisas criadas artificialmente, e ela que tem a consciência de tudo aquilo, no sentido de percepção, tá? Mas não sabe que era um robô, ou não tinha a percepção que era um robô, começa a ter conflitos sobre esses aspectos que vão estar ali presentes. Pode parecer algo muito fora da curva, porque a gente está falando de um robô humanoide com uma característica muito humana, num cenário muito aplicável, então parece tudo muito fora da realidade. Então a gente precisa fazer uma reflexão agora sobre o que já existe hoje em dia, mais próximo, e o que ainda de fato é só do filme. Na imagem que vocês estão vendo, a gente pode fazer algumas reflexões. No filme, você vai ter um robô, ou uma robô no caso, aliás são 2, né? Se a gente vai ver mais à frente isso. São robôs humanoides realistas, e isso de fato começa a existir, não tão realista quanto exatamente uma humana que nem está ali presente, mas começam a existir. Então, se você for olhar na realidade, você tem de fato
alguns robôs humanoides, né, que tentam replicar movimentos ou expressões faciais ou algo do tipo, mas ainda muito longe do que está ali apresentado no filme. Você vai ter também uma IA que é companheira, que é voltada para relacionamento, e isso já se tem em plataformas, você não tem necessariamente nesses robôs humanoides, mas você vai ter em plataformas. O Réplica, por exemplo, você vai ter como criar, entre aspas, namorados ou namoradas virtuais. Então você consegue ter esse ajuste, até mesmo essa questão de criação de parâmetros para você ajustar sobre o comportamento dentro de uma IA. Então não necessariamente você vai ter, que nem acontece no filme, né, isso acompanhado de um robô, com controle ali específico, mas você vai ter ao longo das conversas de IA generativa, você vai ter isso presente em algumas plataformas. A implementação de memórias e identidades sintéticas presentes no filme ainda não existem de fato, mas a gente já está vendo uma certa identidade digital. Então, assim, se você imaginar que você vai ter uma deepfake, se você vai conseguir construir elementos digitais que possam ser manipulados, eu posso criar situações onde, de fato, aquele filme inicial, aquele recorte inicial que se apresenta dentro do supermercado, ele possa existir enquanto um filme criado, né? Você criar um filme numa perspectiva de primeira pessoa, vendo outra pessoa realizar alguma ação, e pode ser que tenha um certo processamento. Essas coisas poderiam acontecer, mas é ainda muito longe de acontecer voltado àquele contexto. Quando você vai para o controle via aplicativo, essas coisas são parecidas com o que a gente tem hoje em dia sobre sistemas de prompt e parâmetros. Então, você vai dando tons específicos para cada uma das conversas, assim como você faz com os agentes de inteligência artificial, mas não necessariamente é feito que nem acontece no filme. Também a gente vai ter sensores de dores no filme, né? Então ela sente dor, entre aspas, né? O sentir no sentido de processar a dor, né? Ela processa a informação de dor. E você tem um feedback biônico, ou seja, você tem um feedback sobre o conjunto de percepções que se tem do ambiente. Então é literalmente muito próximo de um humano. Essas questões não necessariamente existem hoje em dia, apesar de você ter já peles eletrônicas, você ter algo parecido com peles e com pequenos sensores que não vão necessariamente indicar dor, mas que podem processar temperatura ou algum tipo de toque, né, com água ou com outros produtos, que isso passa a ter um certo processamento de informação e uma decodificação disso em uma ação a ser realizada, né? Então, esse tipo de situação já acontece. Claro, a gente está longe do ideal do filme, está longe de ter qualquer tipo de comportamento parecido com o do filme. Mas a gente está caminhando, não exatamente para isso, mas a gente está caminhando na tecnologia para ter pontos ou elementos importantes na constituição dessa personagem. Agora cabe reflexões, a gente precisa caminhar agora não só para o que foi o filme e para o que tem de realidade ou não presente no filme, mas caminhar também para as reflexões. Oi, sou Oli, a IA do Olhar em Redes. Pausa rápida no fluxo de dados. Meus sensores indicam que o conteúdo está interessante. Para fortalecer nossa conexão, deixe seu like. Isso ajuda meu sistema a aprender. Se ainda não faz parte da rede, inscreva-se e ative o sininho para receber novas descobertas. Conexão estabelecida. Voltando ao vídeo. Para a gente realizar essas reflexões nesse momento, é necessário que a gente entenda 3 pontos centrais. O primeiro deles, a gente vai entender como que funciona a questão de mercado. Então a gente está olhando algo que nos é estranho em termos de experiência, nenhum de nós vai ter essa experiência ou já teve a experiência de apaixonar por um robô, né? E aí eu não estou colocando ChatGPT ou pessoas que se apaixonaram em redes sociais por bots ou por pessoas que não eram reais especificamente, né? Que eram personagens, digamos assim. Eu estou colocando um cenário de apaixonar literalmente por uma figura robótica, tá? Então estou tirando essa parte das interações de rede social
e colocando só na figura de um robô em si. A gente não teve essa experiência, mas é uma experiência que os filmes começam a apontar para o mercado que pode surgir. O segundo ponto é que a gente pode ter uma reflexão sobre uma questão mais próxima do domínio do humano em relação à máquina e do quanto isso liberta na gente algumas reflexões, alguns comportamentos que não são necessariamente os mais adequados. E o terceiro grande ponto que a gente pode ir acompanhando é esse conflito entre o quanto de prazer eu vou ter em termos de mercado e o quanto que eu estou extrapolando isso no sistema mais ético. Tá? Então a gente vai ter esses 3 tipos de reflexão. Peço que você me acompanhe na nossa primeira imagem para a gente poder trocar uma ideia sobre o primeiro tema de mercado. Sobre essa questão de mercado, a gente tem o primeiro ponto que eu acho que é o mais claro, né? O afeto enquanto consumo. Né? Então você tem ali de fato uma questão de compra de um, entre aspas, amor. Né? Um amor que ele vai ser recíproco no sentido de ser programado para isso, mas que é uma ilusão. De fato, você não teve a conquista em si, mas há uma reciprocidade programada. Num terceiro momento, você teve uma questão relacionada à perfeição, né? A busca por uma certa padronização de perfeição, e como essa perfeição vai ser individualizada, eu vou ter dificuldades de encontrar uma perfeição coletiva, logo uma programação personalizada me atende à demanda. Ao longo do tempo, você vai vendo esse humano sendo desumanizador com essa robô, e ali você tem de fato o quanto que essas novas tecnologias permitem comportamentos mais abusivos que a gente já não encontrava ou já era repudiado socialmente. E por fim, quando você já começa a caminhar para essa questão das máquinas implementadas, você já tem isso também com o modelo de descarte, né? Então há necessidade de você manter e vai ter esse processo de troca, né? Que você vê isso mais próximo do final do filme. Qual é o grande ponto para a gente refletir nessa questão de mercado? É a gente entender as demandas do humano e o quanto que isso é replicável em termos de mercado. Quando a gente vai para esse cenário atual, a gente vai começar a perceber algumas coisas. Uma, o dia a dia está corrido e o dia a dia está sendo dificultado em termos de relações mais sinceras. Mercado de relacionamento em si, tá? Então, se a gente está tendo dificuldade em se relacionar ou buscar relacionamentos, é necessário que as coisas sejam mais rápidas e mais assertivas. Então, em vez de eu diminuir o ritmo da vida, eu vou acelerando o ritmo dos relacionamentos para ele chegar próximo à perfeição, ou próximo ao que eu vou considerar como perfeição. Nesse cenário, quanto mais robotizado, quanto mais controlado, maior a sensação de reciprocidade. Aí você pensa comigo e chegamos à seguinte reflexão. Iago, acho imaturidade. Esse negócio de reciprocidade é uma conquista, não tem nada a ver com uma questão de domínio ou algo do tipo. Maravilha, entendo a reflexão e concordo até a página 2 com ela. Mas se você olhar a sociedade como um todo, em vários aspectos sociais, o dinheiro ou o acesso ao dinheiro, e aí tanto para homens quanto para mulheres, tá? As duas pontas nesse cenário têm o mesmo padrão de comportamento nesse sentido, com variáveis, obviamente. Mas a gente vai perceber que o dinheiro vai impactar diretamente essa reciprocidade de afetos. Então, quanto mais dinheiro você vai juntar, maior é essa máscara de afetos que a sociedade te oferta. Então, você pode envelhecer sendo o ator da Globo ou você pode envelhecer naturalmente no interior. Ambos vão envelhecer, ambos vão ter importâncias, ambos vão ter históricos de vida que merecem respeito. O que vai acontecer é que esse ator da Globo que vai envelhecer com 70 anos vai receber um conjunto de afetos ou vai pelo menos receber uma camada, seja ela verdadeira ou não, de afetos de maior reciprocidade. Isso é natural. Então, assim, a gente já tem isso posto em status na nossa sociedade,
O que a gente está vendo no filme é jogado isso para uma escala de robôs, tá? Para deixar isso mais lúdico, para a gente poder mexer com essas informações. Quando a gente vai para esse cenário de perfeição, também ocorre. Então, se eu tenho acesso a um capital financeiro, se eu tenho umas certas frustrações sobre relacionamento, eu começo a jogar isso para a inteligência artificial como um todo, para a robótica como um todo, ou até mesmo eu começo a jogar isso para outros campos da sociedade. Se você olhar ao longo do filme, eles colocam como um robô de relacionamento ou um robô de sexo, basicamente, né? De transa, de trepa. Tem a tradução ali, eu estou tentando lembrar exatamente o termo. Nesse cenário, você está trocando basicamente o caminho da prostituição para um caminho robótico. Basicamente é isso. Iago, quer dizer então que a geração futura vai para os robôs e isso vai ser algo depravado? Vai, de fato vai. Dito isso, as gerações anteriores foram para outros caminhos tão depravados quanto, seguindo a mesma lógica. São formas de percorrer o caminho diferente, mas a estrada é exatamente a mesma. Então, esse cenário de mercadoria enquanto afeto, ele existe. Esse cenário de falsificação da reciprocidade, ele existe. Esse cenário de padronização da perfeição, ele também existe. E nesse ponto, toda vez que você envolve escalas de status diferentes, com níveis de submissão diferentes, principalmente historicamente voltado ao comportamento masculino, você tem ali de fato essa presença desse domínio e dessa desumanização da outra pessoa. Isso é presente historicamente e o filme vai apontar isso, tá? Então temos esse aspecto. Vamos evoluir a discussão agora para essa segunda imagem que vai aparecer na sua tela. Quando a gente estiver falando sobre isso diretamente, a gente está falando sobre um desejo de dominação. Quando a gente estiver falando sobre isso, a gente está falando diretamente sobre um desejo de dominação absoluta, sobre a ideia de uma manipulação emocional, tecnológica, né? Mas se você for olhar esse cenário, nada é muito diferente do que se tem de relacionamentos hoje em dia, que vem através justamente dessa fragilidade do ego, principalmente nesse personagem do ego masculino. Então você tem esses aspectos. Ao longo do tempo, durante o filme, você vai ter um controle dessa ferramenta como forma de punição, não só como melhora para o usuário, no sentido de promoção de maior prazer, mas de punição por um comportamento que o desagrade, né? E no final das contas você vai ter uma objetificação e uma certa questão de propriedade, que aí é uma questão que vai ficar mais nebulosa ao longo do filme e também vai ficar mais nebulosa na sociedade como um todo. Então esses são os aspectos centrais para este ponto. E a gente começa a ver esses aspectos que a gente apresentou para vocês nessa imagem através de alguns pontos, não só do comportamento do Josh em si, mas de todos os aspectos dos demais personagens, né? Então você vai tendo de fato essa dominação absoluta, você vai tendo essa manipulação, então essa manipulação vai estar ali presente. E se você está pensando sobre a questão só do filme e dos robôs em si, perceba que o que a gente está discutindo de fato é uma certa alegoria com o papel masculino. E na nossa sociedade de hoje, esse papel masculino dessa pessoa mais bondosa. Então você tem ali um cara que em tese ele tem uma cara de gente boa, ele tem cara de uma pessoa mais bem-humorada, mais legal, uma pessoa que está ali, uma pessoa do bem, famosa pessoa do bem. Mas que, a partir do momento que eu coloco as pretensões sociais e trago à tona as frustrações que ele tem de vida, essa pessoa se transforma e, ao se transformar, você tem uma exposição dessa fragilidade. Então eu começo a expor a fragilidade, de fato, através desse cenário que está ali presente. E é claro, essa pessoa que estava ali, que era bondosa, que era o suprassumo da bondade, vira o grande vilão de fato da história justamente pelo nível de punição e nível de controle que vai se ter.
Iago, isso é uma questão de robôs, então a gente vai ter ali uma certa zona cinzenta entre, de fato, ser uma propriedade. É como se você estivesse jogando uma pedra no aspirador de pó. Assim, se é um robô, se não existe uma pessoa de fato, né? Se você não tem essa questão, talvez haja um certo exagero, né? Você está fazendo ali, de fato, só um ataque a um objeto, né? Aí, de fato, uma objetificação de um objeto. Mas o grande ponto é que, ao longo do filme e também das interações que você pode trazer para a sociedade, o que a gente está querendo não é só uma questão de objeto. Não é só alguém que faça uma ação ou algo que faça uma ação. Mas é eu jogar a minha imagem, a imagem que eu projeto, para algo parecido ou mais próximo de humano, porque as minhas relações humanas não me sustentam ou não me geram base para satisfazer o ego ou aquilo que eu gostaria que fosse. Então eu jogo para esse lado. Quando eu tenho este comportamento agressivo, é porque quando eu retiro essa minha máscara e percebo que essa relação humana não funciona, isso me torna agressivo com que eu posso, entre aspas, ser mais agressivo. É mais ou menos a ideia do seu amigo que é super gente boa e quando começa a jogar futebol no final de semana, vira o demônio. É mais ou menos isso. Você vai tirando a máscara, aquelas interações onde o nível de tensão vai baixando e eu posso me expressar mais livremente, começam a vir à tona e eu começo a ter comportamentos fora do tom. Por quê? Porque justamente são campos que eu posso me expressar sem a punição. E aí eu começo a colocar para fora coisas que não necessariamente são positivas. Vamos à última parte de reflexão nessa próxima imagem. A gente vai ter essa observação desse direito ao prazer no sentido mercadológico. Então todos os produtos que você vai comprar ao longo do tempo, de fato, são voltados para garantir ou o teu prazer ou limitar a tua dor, né? Você retirar a dor ou promover o prazer, mas tem um custo ético ali, né? Ali no caso, quando você coloca isso para todo mundo, numa situação onde você começa a extrapolar o que é humano do que é uma máquina, você começa a ter essa sensação de injustiça ou de um certo custo ético ali presente. Você tem uma crueldade feita baseada nessa necessidade pelo prazer. E isso está diretamente a uma sociedade que vai democratizar essa questão mais narcísica, que vai ter menos barreiras éticas relacionadas às questões de mercado, que vai colocar esse prazer sem uma questão de responsabilidade e que vai buscar esse lucro independente dos conceitos que vão estar ali presentes. E a partir desse cenário eu começo a ter usuários em si que também vão ter essa busca independente do que for feito para se ter o sucesso ou o prazer. Quando a gente está falando sobre esses aspectos, o grande ponto que vai ficar é justamente essa questão sobre a limitação ética que vai se ter. Então percebam que ao longo do tempo, pensando em aprendizado de fato, tá? E evolução enquanto ser humano, você vai precisar de tempo, vivências, tá? E aí não só o tempo no sentido do passar do relógio, mas o tempo no sentido de vivências e atritos, interações, para que você consiga de fato ter uma melhora do seu comportamento. Então você vai ter um comportamento mais agressivo, a sociedade vai te responder com um comportamento oposto de punição em alguns momentos ou de exclusão. Você faz um processo de reflexão sobre o seu comportamento, modifica o seu comportamento, volta a essa sociedade, tem mais interações e assim por diante você vai tendo reforços sobre pontos positivos e punições ou uma questão de punição de fato, né? Uma questão de punição voltada para as questões mais negativas. Então você tem sempre esses dois aspectos. Quando a gente está falando sobre esse cenário mais robotizado, o que a gente está falando é retira essa camada da aprovação social que eu já não preciso mais dela. Por quê? Porque as pessoas que eu gostaria de agradar para que elas me amassem ou para que elas retornassem para mim o prazer que eu gostaria de ter,
eu já não preciso mais ter ou agradar essas pessoas, porque eu tenho uma versão mais robotizada daquilo. Logo, eu posso manipular e ter todo o meu prazer ou toda a minha linha de prazer voltada para esse cenário. Então, o que o Josh vai apresentar enquanto personagem vai ser justamente essa camada de ego masculino, e essa camada de ego masculino posta no nível que a gente vê na sociedade. Ah, não com robô, Iago? Não com robô. Mas quantos comportamentos abusivos, de relacionamentos abusivos, você não vê no dia a dia na TV? Quantos comportamentos você não vai ver na página do G1? Quantos comportamentos abusivos você não vai ver na internet? No seu dia a dia, mesmo nos locais que você frequenta, e assim sucessivamente. Então, se você já com essa máscara social já tem esses comportamentos saindo, né, mesmo que não de forma orgulhosa das pessoas, mas saindo como se elas não conseguissem mais controlar, você tem um outro aspecto onde você tem um cenário onde esse controle já não existe ou já não é necessário. Então, ele vai extrapolar, ele vai passar. E é justamente essa parte que ou você tem um processo analítico de entendimento de si, ou vira só um reforço positivo para questões negativas. Vamos agora a uma reflexão menos individual e mais social. E para a gente fechar essa reflexão, vamos olhar menos o indivíduo e mais o conjunto social como um todo, tá? Nesse cenário, peço que você me acompanhe nessa imagem que está na tela para você. A gente tem um processo de gamificação desse sofrimento, aliás, uma gamificação de tudo, onde o sofrimento é só mais uma variável que eu posso descartar, eu posso não dar atenção, ou eu posso trazer esse sofrimento, caso me gere prazer, como um ponto positivo daquilo. Eu olho também uma estética acima de tudo, acima até do conjunto mais ético, então os robôs vão me trazer essa constância de uma certa estética ideal, você não vai ter o envelhecimento em si. Você tem o isolamento, então eu coloco as pessoas de maneira isolada e a sociedade como um todo fica para fora daquela redoma que você vai ter. E é claro, sem essa redoma eu tenho menos sofrimentos sociais, por mais que eu tenha menos aprendizado dentro dessa sociedade de como lidar com os outros humanos, mas a princípio, se eu já estou me promovendo esse isolamento e já estou criando causas e condições, eu já estou querendo de fato que haja esse distanciamento, então ele é só uma consequência desejável, não indesejável. Quando você vai para esse cenário também, eu posso ter uma certa descartabilidade, ou seja, eu posso descartar. Se aquele robô já não me agradar, se aquele protótipo de robô já não me agradar, eu posso simplesmente trocar a versão 1.0 pela 2.0 e assim por diante. Mas tem seus custos. Você tem uma questão clara de perda do outro, né, da sensação de quem é o outro e dessa sensação de quem sou eu dentro dessa sociedade. E é claro que uma hora ou outra, se você está passando do limite, é uma ferramenta. Se você começa a usar essa ferramenta de maneira indevida, pode ser que essa ferramenta se volte contra você. Talvez nesse cenário menos proposital do que necessariamente apresentado no filme. Mas pense, por exemplo, na utilização do ChatGPT, para a gente colocar uma inteligência artificial mais tradicional. Se você vai usando aquilo todo dia, toda hora, todo momento, pode ser que você coloque informações pessoais suas ali dentro. Então você compartilhe documentos, compartilhe códigos e que tenham informações pessoais suas. E essas informações podem ter, por exemplo, vazamentos. Não necessariamente a máquina se voltou contra você, mas você foi utilizando tanto, que o seu controle sobre as questões éticas ali presentes foi baixando e o teu grau de cuidado com as coisas também foi baixando. Por isso, acabam tendo consequências negativas também ao longo do processo. Nesse caso específico, você está colocando isso num nível muito mais alto, proposital para uma história de filme. Mas ao longo do dia a dia você vai ter outros descuidos éticos que vão te causar retorno negativo também. Vamos a mais uma imagem.
A gente tem essa IA enquanto uma anestesia para essa solidão. Então eu de fato tenho uma solidão ou tenho dificuldades nessa relação social. E a IA vai começar a tampar esse buraco ou pelo menos criar uma camada de proteção para mim. Num segundo momento, eu vou ter uma fluidez das questões relacionadas ao comportamento. Então eu personalizo essa pessoa, entre aspas, que eu estou lidando, e ao personalizar eu tenho menos problemas em lidar, porque eu começo a ter cenários específicos de como essa pessoa vai responder, como esse robô vai responder. Você tem um desbalanceamento de poder, o humano tem muito mais poder nesse cenário do que a máquina, né? Pensando principalmente ali num cenário onde não havia o crime em si até a primeira parte do filme, você teria um domínio contínuo do Josh sobre a Iris, independente do que acontecesse. Só houve uma quebra desse domínio porque houve uma quebra no padrão de ação humana que a empresa não previa. Depois disso, você vai ter sempre uma validação. Então você busca por um excesso de validação que essa ferramenta vai te dar. Então perceba que ao longo do filme ele vai interagindo com ela e ele vai sempre buscando essa ideia de validar que ele é um grande cara, que ele é um cara gente boa, que ele é um cara legal. Essas questões que ele não consegue achar na sociedade, ou seja, no padrão tradicional ele não consegue achar aquilo que ele busca naquela máquina. E é claro, há um certo fast food emocional. Então eu posso trocar, esvaziar, descartar, eu posso fazer esse processo como um todo sem grandes problemas. Percebam nesse cenário que a gente está colocando, para a gente fechar o vídeo, como essas questões não são questões da máquina, são questões nossas. Quando a gente vai tentar uma certa anestesia, é porque a gente está colocando tanto processo de interação ao longo do dia a dia da nossa sociedade, que quando vem uma interação comum, alguns fracassos sociais comuns, a gente já não tem mais, traduzindo isso para um termo mais popular, a gente já não tem mais saco para aguentar, né? A gente já não tem mais paciência para aguentar. Então você está sendo frustrado a todo momento no mercado de trabalho, pensando no maior tempo gasto do seu dia a dia. Quando você vai para as relações pessoais, você tem maior frustração e isso te gera cada vez menos paciência com o processo. E isso a IA vai diminuir, vai anestesiar, porque ela vai te dando retornos personalizados, que é justamente essa questão do controle de parâmetros que vai se ter. Mas é claro, isso tudo é muito legal e muito positivo porque há uma dominância. E a gente precisa perceber que essa dominância que a gente tem sobre a IA ou sobre um robô, né, pensando em algo mais humanoide, é justamente aquilo que dá um certo prazer. Então, se a gente olha um ser humano muito bonzinho, quando você tem o controle, modifica. Quando você tem o controle em si, acaba tendo um outro tipo de comportamento. E a gente percebe isso ao longo do filme. E é claro, se a sociedade toda está entrando nessa liquidez de trocas constantes, esse processo será mais um que entrará na liquidez e nas trocas constantes. Agora vamos a 2 indicações para os próximos vídeos. E as nossas indicações vão começar com o top 5 de Black Mirror. Se você gostou desse filme, eu imagino que você vai gostar do top 5 de Black Mirror, porque justamente vai aprofundar alguns temas que a gente trouxe aqui. Além disso, há outro filme que eu vou trazer aqui, que é o Na Ponta dos Dedos. Peço que você olhe esse vídeo e tenho certeza que se você gostou desse filme, também vai gostar do Na Ponta dos Dedos e da nossa reflexão. Um grande abraço a todos, um beijo e até mais. Valeu!